E, portanto, vamos tentar repartir a nossa conversa em duas dimensões. Em primeiro lugar, vamos olhar para exemplos práticos de facilidade em identificar o que está a acontecer na ansiedade social. E depois vamos procurar ver também alguns exemplos práticos de como é que podemos melhorar alguns dos sintomas na ansiedade social. A primeira coisa que podia partilhar convosco é, desde logo, a ideia do diagnóstico da ansiedade social. Ou seja, nem sempre é fácil as pessoas perceberem o que é a ansiedade social. Em primeiro lugar, é uma perturbação de ansiedade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós não estamos a falar de uma simples timidez. E porquê é que eu digo simples timidez? Porque a timidez é um traço de personalidade. Ou seja, nós encontramos pessoas que gostam de um espaço de reserva, que muitas vezes não partilham alguma informação, que têm o seu tempo para partilhar essa informação, que estão melhor num espaço com menos pessoas, que podem sentir-se à vontade na forma como vão confiando e partilhando a informação sobre elas. Mas isto é muito distinto daquilo que nós encontramos na ansiedade social. Uma pessoa que esteja a sofrer com ansiedade social, nós normalmente vemos que há uma evolução que começa na infância. Aliás, essa é uma característica importante e queria desde já destacar para aqueles que são pais e que têm miúdos e que estão a pensar, enfim, será que o meu filho está em risco de poder ter ansiedade social? Vamos começar exatamente por aí, como começa. Aquilo que nós encontramos é um início muito precoce. Por volta dos 10 anos, começamos a notar, desde logo, alguma dificuldade na interação. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu fico com dificuldade, que eu não sei se eu estou a ser criticado, tenho medo da crítica, tenho medo do que é que os outros vão pensar. E nós reparamos nesta idade difícil de perceber as diferenças entre aquilo que é a aceitação que nós queremos dos nossos pares, dos nossos amigos. Nós só queremos que os nossos amigos, de alguma maneira, nos façam sentir pertença e que de alguma maneira nós, quando estamos com eles e quando partilhamos aquilo que é a nossa vida, não queremos sentir que vamos ter vergonha daquilo que vamos partilhar, que podemos ser criticados, que vamos ter ansiedade e que toda a gente vai perceber e que os meus amigos não vão achar que eu sou muito normal, eu não tenho nada de jeito para dizer. E aos 10, 11, 12, 13 anos percebemos o quão crítico é para o desenvolvimento dos nossos adolescentes. E é aqui que começa um dos fatores de risco para o desenvolvimento da ansiedade social. Aquilo que nós percebemos, além de algumas características nas quais a criança começa a revelar algum evitamento em situação social, algum medo da crítica, algum medo do ridículo, algum medo da vergonha, isto pode ser potenciado pela reação dos pares. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós podemos encontrar várias situações, por exemplo, de bullying. E as situações de bullying, aquilo que fazem é potenciar, magnificar ou até traumatizar uma criança que mais tarde vai começar a manifestar dificuldade na expressão daquilo que sente, na expressão daquilo que é a sua opinião sobre o mundo, na sensação de vergonha ao falar com outras pessoas e começará a antecipar cenários que se calhar não estão lá. E esta é uma questão essencial. A antecipação desses cenários, a antecipação das sensações de desconforto, a antecipação daquilo que os outros podem dizer sobre mim. Então nós verificamos este início deste desenvolvimento com estes dois fatores importantes. Portanto, aquilo que já existe no temperamento, a forma como existem experiências precoces que podem traumatizar e depois encontramos o ambiente familiar, a forma como a própria família reage ao medo, à vergonha, a estas duas emoções importantes e como é que eles conseguem fazer com que a criança se sinta mais segura na expressão daquilo que acontece. Reparamos se existe uma crítica excessiva também em casa àquilo que é a emoção. Por exemplo, quando sentimos tristes, quando nos sentimos zangados, quando sentimos medo, como é que a minha família reagiu a isso? Como é que a família reagiu quando viu uma emoção que não gostou, que de alguma maneira a família não entende? E, portanto, será que foi excessivamente crítico ao longo da vida? Será que me pediram um desempenho para lá daquilo que eu me sentia capaz e me sentia sempre criticado perante esse desempenho? E, portanto, à medida que isto vai acontecendo, nós vamos começando a encontrar, digamos que a gênese da ansiedade social, tudo aquilo que pode começar a propiciar eu chegar a ambientes sociais e dizer que não me sinto confortável naquele ambiente, ou porque fisicamente começo a sentir a respiração mais difícil, começo a sentir o coração a acelerar, posso ter suores, secura na boca, começo a pensar
O que é que vão pensar sobre aquilo que eu estou a dizer? Será que eu tenho alguma coisa de jeito para dizer? E reparem que isto pode ser de uma forma generalizada. E aqui começamos a perceber como é que a ansiedade social pode ter vários formatos. E nem sempre nós encontramos um único formato. E isto é muito importante para as pessoas conseguirem identificar o que é que está a acontecer com elas. E, portanto, a primeira coisa aqui que é importante perceber nesta identificação é, bom, eu quando estou a ter estes pensamentos, eu quando estou a ter estas reações, eu tenho também alguma vergonha associada. Eu tenho medo que as pessoas possam ridicularizar. Eu sinto que não consigo tolerar a situação social. Eu começo a ter comportamentos de evitamento à situação social ou de grande antecipação do que é que vai acontecer. E nós encontramos dois subtipos principais na ansiedade social. Aquilo que podemos chamar de ansiedade social generalizada. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que em vários contextos eu vou encontrar esta manifestação de ansiedade. Eu posso encontrá-lo, em primeiro lugar, em interações sociais. E nós pensamos o que é que são isto das interações sociais. Enfim, muitas vezes esta forma de falar que nós encontramos na forma como nós, psicólogos, estabelecemos e conseguimos diferenciar os vários aspectos, é que uma interação social é tão simples como eu estar numa conversa com alguém. É eu ter um ponto de vista mais assertivo e querer expressar esse ponto de vista mais assertivo. É eu ter um encontro romântico ou amoroso. Portanto, nós encontramos aqui, por exemplo, 3 tipos de interação social. Conversas com amigos ou com pessoas que não conheço, a necessidade de manifestar alguma opinião sobre o que está a acontecer, e depois um outro ponto que é, por exemplo, um encontro amoroso, como é que eu vou sentir nesse encontro amoroso. A outra, eu peço desculpa, está aqui a haver um barulho de fundo neste momento, a outra hipótese é aquilo que acontece do ponto de vista de desempenho. Ou seja, eu vou ter que falar para um público, eu vou ter um desempenho artístico, eu vou ter um desempenho desportivo. E eu posso ter ansiedade social também nestas características de desempenho. Por fim, numa situação onde eu possa ser observado, quando estou a trabalhar, quando estou a almoçar num local público, quando estou a andar na rua e a sensação de desconforto ao poder ser observado. Nós falamos em ansiedade social generalizada quando estas 3 situações existem em conjunto. Ou seja, eu sinto ansiedade em interações sociais, conversa, necessidade de ser assertivo, encontros de intimidade. Quando eu tenho alguma questão de desempenho, vou falar para pessoas e como é que eu me estou a sentir, como é que eu dormi na noite anterior, quão difícil vai ser falar com essas pessoas e se eu sinto que ao ser observado vou ter dificuldade em lidar com isso. Ou seja, quando nós encontramos estas 3 características, quando elas produzem um mal-estar significativo, quando eu tendo a evitar essas situações, eu estou perante uma situação de ansiedade social generalizada. E se esse mal-estar é clinicamente significativo, o que é que isto quer dizer? Se eu sofro quando tenho estas situações, se eu começo a pensar alguns dias antes dessas situações, o que é que me pode acontecer? Tudo isso vai determinar a qualidade com que eu consigo estar nas situações. O que é que nós encontramos também mais frequentemente? São situações de ansiedade social, mas com subtipos. Ou seja, eu só tenho uma destas situações em causa. São situações mais específicas. Por exemplo, eu só tenho dificuldade em desempenho. Portanto, eu só tenho dificuldade quando tenho comunicações em público. Vou fazer uma apresentação na faculdade, fazer uma apresentação em qualquer lado e começo a sentir ansiedade nessa situação. E, portanto, ao sentir ansiedade nessa situação, eu estou perante uma situação muito específica. Eu estou perante uma situação onde é difícil que, em alguma medida, eu não vá conseguir reagir totalmente ou não vá conseguir reagir como eu acho que poderia reagir. E, portanto, aquilo que vai acontecer tendencialmente é que eu vou encontrar ou numa situação de desempenho ou numa situação de conversas algumas pessoas que vão dizer eu já me aconteceu isso. E eu acontece-me isso normalmente nessas situações. E, portanto, nós muitas vezes associamos, e isto é uma das questões que surge em consulta, quando algumas pessoas dizem curioso, mas eu não sabia dar nome a isso. Eu não sabia que isto, de facto, tinha o nome de ser uma ansiedade social com um subtipo específico. Ou seja, as pessoas associam muito a ansiedade social a esta ideia de dificuldade em interagir em situações sociais e, muitas vezes, existem estes tais subtipos que também têm a sua relevância na ansiedade social e têm, naturalmente, metodologias de intervenção que ajudam a reduzir o desconforto que nós sentimos, quer antes
das situações sociais, quer durante as situações sociais, quer depois das situações sociais. Uma das coisas importantes, e eu ao observar agora um bocadinho, já estamos há praticamente 15 minutos live, eu acho que as pessoas vão entrando e saindo, mas não sei se existem perguntas específicas. Aquilo que eu vos pedia era que, à medida que fossem notando ou tendo desde já questões sobre isso, que as fossem colocando, porque depois pode ser mais fácil, à medida que forem colocando as questões, eu poder responder. Não havendo questões, aquilo que eu vou fazendo é exatamente tentando estruturar este live de acordo com aquilo que foi o que vos disse no início. Ou seja, vamos desde já percebendo o diagnóstico, percebendo de que maneira é que a ansiedade social se pode manifestar, perceber também aquilo que são os fatores de manutenção da ansiedade social. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu percebo o que me está a acontecer, mas eu não consigo perceber muito bem porque é que isto acontece, como é que isto se mantém, como é que a ansiedade social vive e, de alguma maneira, como é que ela se vai transmitindo nos espaços nos quais eu vou tentando, de alguma maneira, desempenhar, de alguma maneira, conversar com outras pessoas, ou simplesmente pelo facto de estar a almoçar num local público e me sentir desconfortável por me sentir observado. E, portanto, agora passaria para os fatores de manutenção. Aquilo que encontramos do ponto de vista das características associadas à ansiedade social é que as pessoas com ansiedade social normalmente têm padrões sociais muito elevados. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que fazem tendencialmente catástrofes relativamente à inconveniência social. Aquilo que nós podemos levar com algum humor quando falamos em inconveniência social, aquilo que nós olhamos como, enfim, todos nós podemos ter uma ou outra situação na qual, de alguma maneira, dizemos, olha, fiz um disparate ontem, ou nem imaginas o que é que acabei de dizer agora, não damos grande importância, ou de alguma maneira percebemos que é absolutamente natural no ser humano ter uma interação social e que dentro dessa interação social há espontaneidade e não existe uma tendência tão grande para pensarmos na inconveniência social como algo com um custo muito elevado ou com uma maneira tão catastrófica de dizer, bom, isto vai mesmo ter um custo pesado naquilo que me vai acontecer a seguir, porque toda a gente, depois de eu ter feito isto, de certeza que perceberam. Portanto, há aqui uma amplificação da inconveniência. Eu faço algo que acho que é inconveniente, digo qualquer coisa e sinto que não me expressei da melhor maneira, e acho que o não me expressar da melhor maneira é uma inconveniência social, e, portanto, faço um padrão muito elevado daquilo que é suposto desempenhar do ponto de vista social. Ou seja, eu tenho até a possibilidade de ter competência social, sei falar sobre um conjunto de assuntos, e depois, ao sofrer de ansiedade social, eu coloco o padrão muito elevado naquilo em que eu não posso falhar, na forma como eu não posso ser inconveniente. E o facto de colocar esta pressão mantém a própria ansiedade. Portanto, quando nós estamos a falar de fatores de manutenção, estamos a falar daquilo que mantém a ansiedade, daquilo que vai acontecer, que eu, de alguma medida, vou continuar e vou fazer com que a ansiedade social se mantenha ao longo do tempo. Eu estabeleço objetivos. Este é um segundo fator de manutenção. Ou seja, a pessoa que sofre de ansiedade social normalmente tem um conjunto de objetivos sobre os quais não tem controle. Por exemplo, eu vou para uma situação social e quero que gostem de mim. Isto pode não correr muito bem. Porquê? Porque eu estou a colocar algo sobre o qual não tenho nenhum controle, que é que os outros possam gostar de mim. E, portanto, quando eu defino objetivos concretos, e isto é o que nós fazemos depois na intervenção na ansiedade social, de que eu falarei daqui a pouco, mas dou já aqui alguns exemplos de como é que é transformar algo que é um fator de manutenção em algo que depois se torna um fator protetor na nossa regulação da ansiedade social. E aquilo que verificamos é alguns objetivos concretos para nós tentarmos, no fundo, ser capazes de mensurar e dizer isto correu bem, isto correu mal. Ou seja, o meu único objetivo é transmitir esta opinião. E este é o meu objetivo concreto. Portanto, passa a ser um objetivo concreto sobre o qual eu tenho controle. E esta ideia de controle é importante, que é onde, se eu estou a colocar objetivos generalistas sobre reações dos outros, é algo sobre o qual eu não tenho controle e vai ser naturalmente um fator de manutenção da ansiedade. Portanto, quando nós avançamos para uma situação social e se nós sofremos de ansiedade social, a segunda característica então a que devemos estar atentos é: será que eu estou a colocar objetivos que são pouco concretos, muito gerais e sobre os quais tenho pouco controle? Reparem nisso, reparem se é isto que estão a fazer quando vão para uma situação. Em terceiro lugar,
Um outro fator de manutenção importante é uma atenção autofocada. O que é isto da atenção autofocada? É bastante intuitivo o próprio conceito. Ou seja, eu quando falo em atenção autofocada, eu percebo que tem a ver com o sítio para onde estou a dirigir a atenção. Alguém que sofre de ansiedade social vai estar a amplificar e muito atento a todos os sinais, lá está, de inconveniência social, de que os outros não estão a achar piada nenhuma o que está a dizer, de que aquilo que está a dizer é ridículo. E, portanto, essa atenção autofocada vai estar em permanência a observar, quer do ponto de vista fisiológico, dizendo, o meu coração está a bater depressa, isto é mau, os outros vão perceber que eu estou ansioso, toda a gente vai perceber que eu tenho secura na boca, pá, que ridículo, mas como é que eu não consigo falar normalmente com as pessoas e elas vão perceber isso e vão achar que eu sou completamente inapto para estar aqui. Portanto, todo este processo interno de pensamento, de reação fisiológica e emocional, eu vou dirigir a minha atenção à procura de sinais que vão confirmar exatamente que eu estou ansioso e que não estou a desempenhar adequadamente. E isto provoca, naturalmente, uma dificuldade muito grande em me dirigir à realidade do contexto. Porque o que é que eu quero dizer com isto da realidade do contexto? As pessoas estão a conversar, eu estou a dar uma apresentação, em alguma medida, eu estou a comer, por exemplo, em público, portanto, os tais exemplos que eu vos dava há pouco, de situações habituais onde nós podemos sofrer de ansiedade social, e o que acontece é que eu vou estar a filtrar essa realidade através deste conjunto de crenças sobre mim próprio, sobre os outros, dirigindo a minha atenção para aquilo que confirma essas crenças. Portanto, basicamente, eu estou a criar um sistema de feedback negativo no qual toda a atenção autofocada na fisiologia, no que está de errado, vai acabar por confirmar a crença de que eu não sou suficientemente bom, de que eu não sou capaz de fazer isto, que os outros vão estar a ridicularizar. E, portanto, esta noção de atenção autofocada muitas vezes é balanceada depois no processo terapêutico através da capacidade de treinar a atenção. Ou seja, fazer um treino atencional para reconhecer os focos onde ela tendencialmente e automaticamente se vai colocar quando eu estou ansioso e começar a balancear e ser mais capaz de regular esse foco atencional para aquilo que está a acontecer na realidade e não para aquilo que é filtrado a partir da realidade como eu a percebo quando tenho ansiedade. Isto é um dos exemplos e uma das questões essenciais em qualquer perturbação ansiosa. Aproveito para dizer isso, porque não é só na perturbação da ansiedade social que nós encontramos este tema da atenção autofocada, ela surge em muitas situações de ansiedade social e em muitas situações de ansiedade em geral. Nós colocamos a nossa atenção tendencialmente virada para um sistema de vigilância interno, alerta aos sinais da realidade que confirmam as nossas crenças e, sem nos apercebermos, estamos a fechar à possibilidade de olhar para a realidade de uma outra maneira e, portanto, fecharmos à curiosidade, que no fundo é aquilo que também nos dá prazer na capacidade de estar com o outro, é dirigirmos a nossa atenção para o outro, dirigirmos a nossa atenção para fora, dirigirmos a nossa atenção para aquilo que nos está a acontecer no momento e não para a forma como nós estamos a interpretar de alguma maneira distorcida o que está a acontecer, que nos está a provocar sofrimento. Dito desta maneira, parece fácil. Na realidade, é um processo que é importante ser feito, é um processo bastante eficaz, mas não é um processo onde simplesmente por nós sabermos a informação não conseguimos transformá-la. E, portanto, eu de facto aqui gostava de alertar para muitas vezes nós ouvirmos a informação, percebermos a informação, mas é muito diferente do que acontece num processo psicoterapêutico. Em psicoterapia nós integramos a informação, nós treinamos a nossa atenção, nós desconstruímos as nossas crenças. Coisa que é muito difícil e as pessoas que sofrem com alguma perturbação ansiosa, em particular com a ansiedade social, se calhar não sabiam, algumas pessoas, se calhar foram descobrindo. Eu espero que este live possa ajudar algumas pessoas a perceber o que têm ansiedade social, a perceber que há eficácia no tratamento da ansiedade social, mas mais importante que isso, a perceber que como qualquer perturbação ansiosa, há uma probabilidade muito grande de se ir agravando ao longo do tempo se eu não fizer nada para modificar aquilo que está a acontecer comigo. E é fácil perceber, porque nós temos a tendência, e isso é perfeitamente humano, de acreditar que as coisas vão melhorando e que se calhar é só uma fase e que eu posso melhorar. Uma das coisas que eu não disse no diagnóstico, aproveito para dizer agora, é que se de alguma maneira a ansiedade de que sofre já dura há mais de 6 meses,
dá por si a evitar vários locais, dá por si a ir com algum sofrimento para algumas interações sociais. Repara que nas reuniões que é tendencialmente mais tenso quando vai dar a sua opinião. Repara que quando vai com alguns amigos e se calhar não conhece tão bem outros amigos, fica aflito, por vezes já põe em causa a possibilidade de sair naquela situação por não conhecer as pessoas. E se isso é o suficiente para ter uma interferência importante no seu bem-estar profissional e pessoal, então eu diria que é importante avaliar a hipótese de procurar ajuda. Porque aquilo que vai acontecer é que o sistema de evitamento, que é um sistema importante na manutenção da ansiedade social, vai manter a perturbação ansiosa. Esta questão é transversal a todas as perturbações ansiosas, que é, quanto mais eu evito uma situação ansiosa, maior a dimensão da ansiedade, mais rigidificada fica a ansiedade, por uma razão muito simples, porque eu não estou a dar ao meu sistema psicológico a integração de nova informação que diz, ok, não há perigo. Se calhar aprendeste ao longo do tempo que poderia haver perigo, corres um risco de que há uma catástrofe possível e nunca sou capaz de desafiar internamente e de conseguir que o meu sistema integre uma nova informação sobre eu se calhar não estou em perigo. Eu se calhar aquilo que está a acontecer no meu pensamento é uma reação automática, condicionada e que eu consigo regulá-la. Que eu consigo que o meu corpo, o meu pensamento e todo o sistema emocional seja reestruturado para eu conseguir lidar com a situação no presente. E, portanto, nesse sentido, aquilo que eu sugeria, deste ponto de vista do diagnóstico, era muito esta questão de será que eu já estou a sofrer com esta situação há mais de 6 meses ou não? Parece-me importante para distinguir exatamente a ideia de que é só uma fase, como todos temos. Ou seja, uma fase em que se calhar não apetece sair tanto agora, não estou com tanta vontade, mas reparem a diferença. Muitas vezes na voz, numa voz, por exemplo, onde existe menos vontade, onde existe mais cansaço, por exemplo, ou uma voz que é uma voz mais de vergonha. E, portanto, que diz eu não vou, se calhar, porque temo aquilo que os outros possam pensar, acho que não tenho assim nada de jeito para dizer. E são duas vozes muito distintas. Uma, de facto, pode ser uma fase em que me apetece estar mais por casa, me apetece recolher um bocadinho mais e não estar tão exposto a situações de desempenho. E, por outro lado, perceber que, se calhar, não. Se calhar é uma voz que, internamente, todos os meus pensamentos são um bocadinho mais relacionados com uma emoção mais próxima da vergonha, mais próxima de ridículo, mais próximo de pouco interesse naquilo que eu tenho para dizer, mais próximo de eu não sei tolerar este conjunto de emoções. E, portanto, aí, de facto, esse é o meu conselho, que possa procurar ajuda, se for esse o caso. Continuando naquilo que estávamos a falar sobre fatores de manutenção, ou seja, todos os custos sociais estimados e a nossa autoperceção. Em alguma medida eu tenho uma ideia daquilo que eu acho que deveria ser, todos os atributos que eu deveria ter, e depois a realidade dos atributos que eu tenho. E quanto mais difícil, nós chamamos isto o self-ideal e o self-obrigatório, quanto mais difícil é a relação entre o self-ideal e o self-obrigatório, mais tensão existirá na minha capacidade de regular a minha percepção sobre mim próprio e de reparar como é que eu sou em contexto. E, portanto, há aqui uma questão essencial na ideia de self-obrigatório. O self-obrigatório é o que nós achamos que devemos ser. É a forma como eu acho que devia ter aquele atributo, eu devia funcionar daquela maneira, eu devia ser mais rápido a falar, eu devia ter uma resposta pronta para dar às pessoas. Isto acontece muitas vezes, esta noção de um atributo de maior expansividade. Ou eu deveria ser mais otimista e quando estou a falar com alguém, eu devia estar mais forte. Eu devia ser uma pessoa mais proativa. Portanto, toda esta noção de eu devo ter este atributo. E, portanto, há aqui uma espécie de relação com a construção de um eu obrigatório que depois provoca muita tensão porque eu não consigo perceber que neste contexto o que é que me é útil, o que é que eu estou a precisar neste contexto, o que é mais adaptativo ao contexto em que eu estou neste momento e qual a realidade deste contexto e qual a realidade daquilo que eu sou e da importância dessa relação, daquilo que eu sou com aquilo que é o contexto e o que é que ele pede e como é que eu posso desempenhar melhor, quer numa interação social, quer numa situação escolar ou numa situação profissional, quer numa situação desportiva, por exemplo. E, portanto, a harmonização destes dois selves tem muito a ver com a nossa percepção de nós próprios, com a forma como nós conseguimos perceber que não há uma só percepção. E muitas vezes isto é uma discussão que eu tenho com algumas pessoas sobre a ideia de que há um eu. Eu tenho um eu que tenho de descobrir. Em psicologia, esta ideia
simplesmente não faz sentido, ou seja, não há nenhum eu para descobrir. Aquilo que existe em permanência é um self que, em contexto, vai ter uma resposta a esse contexto e existe uma interação com esse contexto e depois existem a possibilidade de existirem vários esquemas emocionais, várias respostas aos contextos, várias respostas em função das situações e nós vamos descobrindo a nossa reação nesse momento e nós vamos percebendo os vários conflitos que várias partes de nós vão tendo a cada momento. E, portanto, aquilo que eu poderia dizer sobre isso é que nós não temos um eu. Nós temos em permanência um diálogo entre vários eus, entre várias zonas em conflito e temos uma síntese desse diálogo. E é essa síntese desse diálogo, quanto mais harmoniosa e quanto mais capaz for, que nos dá um sentido de ação valorizado. Ou seja, a ação que nós entendemos que é melhor para nós naquele momento, naquele contexto, com as nossas necessidades e com aquilo que lá está. E, portanto, isto resume um bocadinho a ideia que depois, para muitas pessoas com ansiedade social, é uma ideia que acaba por ser muito tranquilizadora, que é a ideia de que todas as pessoas constroem vários eus sobre nós próprios. Ou seja, todos vocês, por exemplo, que me estão a ouvir desse lado, estão a ouvir um Nuno. Mas nenhum desses Nunos é um Nuno. Portanto, há uma construção que é feita por cada um de vocês que é muito independente de qualquer ação que eu possa ter. E, portanto, eu começo a perceber que a minha própria percepção vai ser sempre muito diferente e que é muito difícil sequer existir uma percepção de um conjunto de pessoas sobre mim. Ou seja, existem construções diferentes em cada pessoa sobre aquilo que eu sou, que naturalmente é diferente da minha própria percepção. E, portanto, nós começamos a retirar esta camada de que os outros pensam alguma coisa e começamos a perceber como é a minha relação com esta pessoa e com esta pessoa e com esta pessoa. Ou seja, notando e dividindo um bocadinho a nossa atenção por várias pessoas e percebendo como é a diferença na relação entre estas pessoas. Uma questão essencial também dentro destes fatores de manutenção, ou seja, aquilo que mantém a ansiedade social, é a percepção que a pessoa tem de quanto é que controla as suas emoções, ou seja, pode ter uma ideia de que a ansiedade é basicamente intolerável. Ou seja, uma ideia de que não consegue tolerar a sua ansiedade social, de que não é capaz de tolerar a ansiedade social e, em alguma medida, o que acontece é, quando eu acho que não consigo tolerar a minha ansiedade, e se eu tenho a percepção de que não consigo tolerar a minha ansiedade, é muito mais provável que eu faça evitamento às situações, porque sinto que não vou ter as estratégias nem a capacidade para resolver naquela situação, para conseguir estar capaz naquela situação de responder ao que as pessoas ou a situação pedem. E, portanto, isto liga diretamente, a minha percepção de controle sobre a ansiedade, liga diretamente com a forma como eu entendo que tenho competências sociais. Como é que eu sou capaz de resolver uma situação? Será que eu sinto que sou capaz de falar com as pessoas? Como é que eu falo com as pessoas? Como é que eu me expresso? Quanto é que eu sinto que sou capaz de expressar as minhas necessidades? Quão assertivo eu sou? E nem sempre nós encontramos, de facto, uma dificuldade na competência social. Ou seja, esta ideia também é importante. Nós podemos ter uma perturbação ansiosa, nós podemos ter ansiedade social, mas não ter dificuldade nas competências sociais. Ou seja, nós até sabermos naturalmente desempenhar aquilo que temos que desempenhar, nós sabemos, por exemplo, se temos um tema sobre o qual vamos falar, sabermos sobre esse tema, mas depois o que acontece é que a forma como vivemos a ansiedade, a tal ideia de tolera ou não tolera a ansiedade, e portanto eu digo, eu estou a ver o meu corpo a reagir. Por exemplo, no início deste live, eu cheguei um bocadinho atrasado, não é? Naturalmente, o meu corpo reage. Eu já estava entusiasmado em fazer um live. Nunca fiz um live no Facebook. Portanto, há um entusiasmo. Mas com o entusiasmo pode ser lido imediatamente como mas eu estou ansioso com algo que é novo. E então, qual é a nossa relação com a novidade? Será que estamos entusiasmados? Será que estamos ansiosos? O que é que nós conhecemos sobre a nossa resposta fisiológica? Ora, se eu vou ter a sensação de que não controlo a minha ansiedade, se eu acho que se isto não correr bem vai ter custos elevadíssimos, é uma inconveniência social muito grande, se eu sinto que não tenho a competência para o fazer, então naturalmente tudo isto vai catapultar e vai-me bloquear na resposta à situação social. E portanto aquilo que nós entendemos como competência social é que se ao longo de muitos anos eu fui bloqueando a minha resposta social, eu fui evitando determinadas situações, por exemplo, eu evitei no trabalho dar muito nas vistas porque não queria fazer as apresentações, porque não queria ser eu a levar aquele projeto, porque tinha alguma receio. Às vezes os meus clientes falam em
Eu não queria os holofotes em cima de mim. Esta é uma ideia muito importante, que é, eu não quero os holofotes em cima de mim pelo desconforto que eu sinto na avaliação dos outros sobre mim. E isto são subcategorias de ansiedade social. E, portanto, quando eu reparo que tenho dificuldade nessa relação com estas várias ideias, com estas várias formas de ansiedade, eu começo a perceber, então, que, ao longo do tempo, eu fui, de facto, perdendo competências sociais. E, portanto, nós temos que perceber que posso ter competências sociais, mas se ao longo do tempo eu não for reforçando a aprendizagem e se ao longo do tempo eu não for expondo às situações sociais e ao longo do tempo eu não for capaz de reformular as crenças que tenho sobre as situações, então o que vai acontecer é que mais cedo ou mais tarde eu, de facto, começo a ter muita dificuldade nas próprias competências sociais. Portanto, eu começo a ter dificuldade em coisas simples, como estar num restaurante e ter dificuldade no restaurante em dizer ao empregado que a comida não está boa e que, portanto, eu entendo que ela deve voltar para trás porque fico com receio da avaliação do outro. Em que vou fazer compras e simplesmente porque há qualquer coisa que eu sinto que não está bem, não consigo dizê-lo porque receio a reação do outro. E, portanto, quando nós começamos a perceber que há um receio permanente na reação em situações onde nós entendemos que a situação é relativamente simples e dizemos, bom, esta situação não justifica isto, então nós começamos a perceber que provavelmente já temos a ansiedade social instalada de uma maneira que começa a ter um impacto direto nas nossas competências para lidar com as coisas. Em último lugar, duas questões absolutamente essenciais e que são sempre foco de intervenção e da terapia. A primeira situação, que é foco da intervenção e terapia, são aquilo que podemos chamar os comportamentos de segurança e evitamento. Alguns exemplos de comportamentos de segurança que certamente, ao ouvirem desse lado e se tiverem alguém que conhecem que sofra de ansiedade social, ou se vocês próprios começam a pensar que sofro de ansiedade social, ou não achava que tinha ansiedade social, ou já sei que tenho ansiedade social e estou a aprender algo mais, os comportamentos de segurança podem ser olhar para o chão, ou seja, evitar o contacto ocular, esconder as mãos, colocar as mãos de forma a que ninguém veja que eu possa estar a tremer ou que tenha suor nas mãos, por exemplo. Muitas pessoas, por exemplo, poderem, em alguma medida, falar muito devagar ou falarem muito depressa como forma de protegerem relativamente àquilo que estão a dizer. Pode estar durante muito tempo a tentar verificar se está a utilizar as palavras certas, se está a dizer exatamente aquilo que quer dizer e rever mentalmente o que está prestes a dizer. Isto é um comportamento de segurança. Porquê? Porque eu não me quero expor à possibilidade de poder dizer alguma coisa mal e então vou tentando, para não me expor a essa situação, usar este comportamento de segurança de não de ter a certeza que estou a dizer as palavras certas. Se eu sinto que tenho tremuras e não aceito a presença da tremura, não consigo relacionar-me com ela, agarro, por exemplo, uma caneta como forma de controlar a tremura e posso fazer isto. E isto é um comportamento de segurança, porque estou a lidar com o tremor agarrando na caneta e isto dá-me a segurança de saber internamente, tenho esta percepção de que os outros não vão perceber que eu estou a tremer. A outra hipótese é não expressar opiniões, é um comportamento de segurança, ou seja, eu concordo sempre e desta maneira estou protegido, e poder usar roupas discretas, nesta ideia de eu nem quero que reparem em mim. E esta é uma ideia muito presente na ansiedade social. Muitos clientes referem a ideia quase de eu prefiro ser invisível. E a questão é, por um lado, eu prefiro ser invisível, mas quando digo eu prefiro ser invisível, na realidade são pessoas que, como qualquer outra, querem ter relação com outras pessoas e que sofrem por não conseguirem ter uma relação tranquila numa interação com outra pessoa. E, portanto, este prefiro ser invisível, na realidade, é um comportamento de segurança. Não é tanto eu prefiro ser invisível, é eu estou mais confortável quando sou invisível. Mas eu preferia falar com as outras pessoas sem sentir o sofrimento que sinto, ou esta sensação de vergonha em permanência, ou o medo de poder ser ridículo. E, portanto, a outra ideia importante é estas bengalas que podemos ir utilizando em que começamos a usar palavras como eu prefiro fazer isto. E, na realidade, eu não prefiro. São comportamentos de conforto. São comportamentos que me protegem. O que é natural. E muitas vezes usamos aquela expressão de saia da sua zona de conforto. Não faz muito sentido. Porquê? Porque eu não vou sair da minha zona de conforto se eu não tiver nada que me permita dizer ou que me permita reestruturar aquilo que eu vou encontrar na zona de desconforto.
Ora, se eu passo de uma zona de conforto para uma zona de desconforto, sem nenhuma aprendizagem, sem nenhuma técnica, sem nenhuma estratégia que me ajude a reenquadrar o desconforto, bom, a probabilidade de eu estar a traumatizar-me e a violentar-me é muito grande. E, portanto, o objetivo em terapia é exatamente a transição de uma zona de conforto para uma zona de desconforto, mas percebendo o que são os mecanismos de conforto, percebendo como é que eu posso ganhar e tolerar o desconforto, porque esta é uma questão essencial. Nós, quando passamos progressivamente de uma situação ansiosa para uma situação em que queremos estar naquela interação social, naquela situação de desempenho, o que nós estamos a fazer muitas vezes é mudar o significado do que nos está a acontecer. E, portanto, aprender a tolerar o desconforto, a que o desconforto não nos produza sofrimento. E toda esta transição é uma transição gradual que deve ser aprendida sob risco daquilo que eu estou a fazer, passando rapidamente de uma zona de conforto para uma zona de desconforto, é ficar ainda mais assustado, mais traumatizado e recuar nas próximas situações. Daí, muitas vezes, a necessidade de olhar para a psicoterapia e para aquilo que é a intervenção em psicoterapia. E muitas vezes as pessoas, eu repito sempre isto, quer dizer, nós trabalhamos na área da ciência da saúde. Ou seja, aquilo que nós sabemos sobre o ser humano, aquilo que nós sabemos sobre a função psicológica, por exemplo, que cumprem os comportamentos de segurança, importa exatamente porque nós queremos, ao modificar um comportamento, queremos perceber a função desse comportamento, queremos perceber quais são as estratégias alternativas àquilo que está a manter aquele comportamento. E, portanto, eu tenho que conseguir fazer substituições progressivas, quer das estratégias que estou a utilizar, quer do reenquadramento que faço das situações, quer da forma como aprendo novos significados sobre mim próprio. E, portanto, tudo isto é aquilo que nós encontramos na intervenção. Porquê? Porque estamos exatamente a modificar pensamentos automáticos, que são perfeitamente frequentes em qualquer perturbação psicológica, nomeadamente na ansiedade social. Repare se já ouviu coisas como esta. Não vou ser capaz de pensar em nada para dizer, vou dizer alguma coisa estúpida, eu vou paralisar, eu sou aborrecido, as minhas mãos estão a tremer, estou a perder controle, toda a gente está a olhar para mim, eles devem pensar que eu sou estúpido, estraguei tudo outra vez. Repare, isto são pensamentos, são aquilo que nós chamamos de pensamentos automáticos negativos. Ou seja, são aquilo que, estando numa determinada situação, se eu tenho uma perturbação ansiosa, nomeadamente ansiedade social, a probabilidade de eu ter este pensamento automático e de fazer aquilo que nós podemos chamar de comprar o pensamento, ou seja, dizer, ok, o pensamento é um facto e é a realidade, e não perceber que isto basicamente é uma distorção que tem a ver com a perturbação ansiosa. E quando eu estou a dizer as minhas mãos estão a tremer ou eu estou a perder o controle, na realidade o que é que está a acontecer? Como é que eu posso olhar para este pensamento? Como é que eu posso disputar a ideia do que é perder controle? O que é que na realidade seria perder controle? Se nós olharmos perder controle em 0, perder controle em 10, em que zona de perder controle é que você está? Portanto, todas estas dimensões que olham para grandes... porque no fundo é isto que acontece nos pensamentos automáticos negativos, são coisas muito generalizadas, coisas muito extremadas, muito tudo ou nada, ou só estou a ver uma parte da situação. Portanto, tudo isto, há pouco eu falava da atenção, tem exatamente a ver com onde é que eu coloco a atenção. Por exemplo, uma da destrução mais frequente é a abstração seletiva. Eu tenho 10 coisas que estão a acontecer naquele momento, naquela interação. Mas a minha atenção está focada na única que tem a ver com as minhas crenças. Um dos trabalhos psicoterapêuticos é exatamente nós ajudarmos a atenção a abrir para as 10, a reconhecer o que é que será que faz com que eu faça a abstração seletiva e olhe só para aquela situação. Por exemplo, as minhas mãos estão a tremer, mas que não reparem tudo o resto que está a acontecer e que não confirma nenhuma crença de que eu estou a perder controle, por exemplo. Portanto, este tipo de trabalho é essencial. Em todos os protocolos de trabalho de ansiedade social, aquilo que nós encontramos é necessariamente a mudança destas crenças centrais que sustentam estes pensamentos automáticos. Ou seja, eu digo, eu não sou suficientemente bom, isto é uma crença central, e, portanto, o pensamento automático negativo é eu não vou ser capaz de pensar em nada para dizer. E nós reestruturarmos quer os pensamentos automáticos, quer as crenças centrais, ou seja, eu reconhecer o que é que está a acontecer na crença central e como é que eu aprendi a modificá-la, nós sabemos que é uma das razões de efeito mais duradouro em follow-up. Follow-up é o quê? Nós terminamos a terapia e, passado um ano, sabemos ou contactamos a pessoa e pensamos,
Normalmente nos estudos científicos é o contacto de 6 meses ou 1 ano, dependendo dos estudos, ou 3 meses, e verificamos o que é que se mantém de sintomas, o que é que não se mantém de sintomas, e o tipo de trabalho que é feito, no qual é reestruturada a crença, no qual a pessoa deixa de acreditar, por exemplo, eu não sou suficientemente bom, e portanto consegue ter uma crença mais adaptativa relativamente a si próprio. Estas são, tradicionalmente, as pessoas onde houve uma reestruturação de um esquema emocional, portanto, onde a pessoa conseguiu modificar as emoções, o olhar sobre si próprio, e sabemos que são estas que vão conseguir manter a mudança ao longo do tempo. Em qualquer protocolo onde nós trabalhemos o entendimento sobre a ansiedade social, em que nós trabalhemos o que são os pensamentos automáticos, o que são as crenças negativas, o que é a ansiedade, como é que se tolera a ansiedade, este treino atencional de que eu falava há pouco, e nós façamos exposição às situações, o que é que isto quer dizer? Quer dizer regular os comportamentos de evitamento e lá está, como eu dizia há pouco, não para traumatizar, mas sim para ir progressivamente tolerando desconforto e o nosso organismo e o nosso cérebro saber está tudo bem, não há nada de errado nesta situação. Todo este trabalho protocolado e feito ao longo do tempo, tradicionalmente 3/4 das pessoas referem melhorias significativas. Exatamente porquê? Porque é que eu digo 3/4? Porque há 1/4, e estamos a falar normalmente de protocolos de 12 sessões, 18 sessões máximo, 1/4 dessas pessoas têm características de personalidade que, de alguma maneira, ou de personalidade ou têm outras perturbações associadas, que normalmente necessitam de mais tempo para a reestruturação destas situações. São aquilo que nós chamamos as comorbilidades, portanto, as perturbações psicológicas que estão ao mesmo tempo e que, portanto, não basta um protocolo de intervenção na ansiedade social, é preciso olhar para outras dinâmicas que estão a acontecer para conseguir, de facto, uma recuperação dos sintomas, uma recuperação das queixas, uma diminuição significativa da situação. Aquilo que nós fazemos naturalmente, e para finalizar este live, é falar sobre a parte final da intervenção, que tem muito a ver com também um fator de manutenção, que é o último dos fatores de manutenção. Falei-vos em 9 fatores de manutenção, este é o 9º, que é a ruminação pós-acontecimento. Ou seja, passamos pela situação social e continuamos a pensar o que é que correu bem, o que é que correu mal, mas porquê é que eu disse aquilo? Eu não devia ter dito aquilo daquela maneira. Pá, que estupidez, eu faço sempre estas coisas. Ou seja, se a situação é ambígua, se eu acho que não correu lá muito bem, se eu acho que podia ter tido uma apresentação melhor, se eu tive um desempenho atlético que não foi completamente aquilo que eu estava à espera, se eu tenho os tais elevados custos sociais, eu acho que isto é muito inconveniente e que as pessoas vão ter um julgamento muito grande. E se eu tenho uma autoperceção negativa, então é um fator de manutenção muito importante e que aumenta a gravidade da ansiedade social e a manutenção da ansiedade social. Vou repetir. Se eu fico a pensar pós-acontecimento que vai ter custos sociais elevados, que eu não tive suficientemente bem, tenho uma autoperceção negativa, eu devia ter feito assim, eu devia ter feito assado, e se eu acho que aquela situação social foi ambígua, eu não consigo perceber muito bem o resultado disso, eu vou ter mais dificuldade na regulação da ansiedade social. E, portanto, uma das questões da intervenção essenciais é como trabalhar esta avaliação negativa da performance após a situação. Portanto, finalizando este live, aquilo que temos é grandes objetivos na intervenção na ansiedade social. Queremos aprender o que fazer em situações sociais em que nós não utilizamos a ansiedade como indicador se eu estou a desempenhar bem ou mal, que é uma coisa que acontece tradicionalmente. É, se eu estou mais ansioso, quer dizer que o meu desempenho social é pior, e isto não é necessariamente verdade. O que sabemos é a minha ansiedade não é um bom barómetro do meu desempenho social, apesar da ansiedade social as duas coisas estarem coladas, e o que nós queremos da intervenção é que elas não estejam associadas. Outro objetivo da intervenção é ter a oportunidade, a pessoa sentir que tem a oportunidade de estar em situações sociais tempo suficiente para permitir à ansiedade que esta se dissipe naturalmente. Portanto, aprender a tolerar a ansiedade e a verificar como ela se dissipa. Ter a oportunidade de se sentir mais confortável com a ansiedade experienciada em situações sociais, para que a ansiedade não seja um desastre em si mesmo. Outro objetivo da intervenção é aprender e praticar, a treinar-se em tudo aquilo que é o antes, o durante e o depois de um desempenho social. Portanto, em larga medida, era isto que eu vos queria trazer neste live de 45 minutos. Foi um gosto. Fui vendo as pessoas a aparecer, porque há ali uns números que aparecem.
Vamos aguardando depois por dúvidas que possam enviar para o site da Oficina de Psicologia, como têm feito tradicionalmente, e que eu percebo que é mais difícil esse ir à disposição num live no Facebook. Estejam à vontade para enviar as vossas dúvidas, as vossas questões para info@oficinadepsicologia.com. O meu nome é Nuno Mendes Duarte, foi um prazer estar convosco desse lado. Espero que tenha sido claro e explícito e até breve. Uma boa tarde a todos, um abraço.